Deixa para outro dia, visita. O- Vamos lá? Vamos lá, estou aqui lhe ouvindo, tá? Tá, Quer que eu beleza. desligue o meu fone? Desliga o... É bom desligar, que aí não interfere. Qualquer coisa aí você pergunta aí, você desliga e você liga e pergunta. Então, o que acontece? A gente está aí trabalhando a questão dos verbos, né? Vimos algumas características. Na aula passada, eu mandei um exercício até, né? Mandei um material, um conteúdo e um exercício. E hoje eu queria fazer aí a análise de um texto, né? Com vocês aí. Eu já mandei o material lá para o grupo. E a ideia seria colocar mais uma vez aí em prática isso que a gente tem trabalhado até aqui. E aí, nesse caso, não envolve apenas a tradução, né, do hebraico para o português, mas também a análise do contexto. E aí, um texto que eu achei interessante trazer é Levítico 19 e 28, que é geralmente um texto usado por algumas igrejas para falar que o crente não pode fazer tatuagem. E aí eu queria trazer, né, a partir da tradução e do contexto, a compreensão em cima desse texto, né? Pode ou não ter tatuagem, é pecado, não é? Fala aí, Carlos, beleza? E aí, a partir disso, a gente tentar tirar nossas próprias conclusões. Aí eu trouxe o texto em hebraico, trouxe a transliteração e uma tradução. Só isso não é suficiente para dizer para você se o crente deve ou não fazer tatuagem. Nesse caso, a gente precisa analisar o contexto, o objetivo do texto, a mensagem do texto, para saber se é uma proibição, né? Ou se o texto realmente está falando sobre isso. Então, mesmo que a gente, né, caminhe aí aprendendo grego e hebraico, né? No nosso caso agora o hebraico, é sempre importante fazer a análise do texto em relação ao seu contexto e tentar entender aí a mensagem do texto. Às vezes, dependendo do assunto, a simples tradução não irá resolver, tá? Então a gente tem aí o texto aí, né? Lota Assu, Pegem, né? Babazar, Uktover, Keshet, Al, Nafir, Retem, né? Então a gente tem aí Levítico 19, 28, texto hebraico, e a tradução, né? E a transliteração. A tradução é: não faça corte na carne por causa dos mortos, nem tatuagem em seu corpo. Eu sou o Senhor. Ricardo, Sim, a fala palavra, aí. a palavra tatuagens aí tá transliterada, é, vou ser redundante, literalmente, porque não é marca, não, essa parte. Isso aqui está traduzido. Pode ser marca, pode ser tatuagem, Porque entendeu? eu acho que a palavra tatuagem nem era, sei lá. Não, eu tenho ela na Bíblia. Eu Não, tenho não ela. tem. Tem, você tem traduzido, mas a Ei, tá palavra aqui, ó. Ela que tá marca. aqui no verso 28. Não, Tem tatuagem. Não, o não, termo sim, tatuagem Ah, é uma contextualização. é, sim. calma. Tatuagem é qualquer marca que você faz no corpo, Carlos, Sim, entendeu? sim, sim, É. sim, sim, Então, isso mas aí. assim, pode ser marca, pode ser sinal, pode ser Tá, imagem, entendeu? show, Não tem show. problema, não. Beleza, beleza. Tranquilo? Agora, Tranquilo. assim, o detalhe aqui é o seguinte, ó. Não faça por causa dos mortos. Então, seja tatuagem, marca, letra, né? Escrever o nome. Tem gente hoje que escreve o nome do filho, escreve o nome da mãe, né? É, É, é o filho da ele mãe. está falando por causa dos mortos. É esse o detalhe que eu acho que vale a pena a gente entender. Não é necessariamente não fazer a tatuagem, mas é o Cara, motivo pelo qual você faz, né? se você me permitir, não tem nada a ver com o tema, logicamente você está ensinando a questão do original hebraico, trazendo para o contexto atual sobre a interpretação, mas eu sou líder de jovem há muitos anos na igreja, então esse é um tema que, para mim, já foi muito, muito, muito desgastante. Então eu tive que Ah, sim. procurar, enfim.
e é uma pressão danada, até hoje acontece, e, pô, é um assunto inesgotável. Cada um cria a sua pauta e defende ela de acordo com a sua necessidade. E aí eu tô só falando porque as tradições, as versões mais antigas que eu fui buscar falavam muito sobre marca. Mas beleza, vamos lá. Eu entendi perfeitamente o que você colocou, porque é por causa dos mortos. Aquilo era um costume pagão, né? Mas vamos embora, Sim. segue o baile. Então, mas aí eu vou dar uma sugestão quando você for tratar desse tema, que é o seguinte. Às vezes que me chamaram para falar sobre tatuagem em igrejas, e até nas igrejas que eu pastorei também, eu sempre falo o seguinte: existem três coisas que a gente precisa tratar quando tem a ver com costume dentro da igreja. Uma Uhum. é a doutrina, outra é a Bíblia e outra é o costume da igreja local. Doutrina é aquele comportamento do corpo coletivo, né, da igreja. Então, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, eles têm uma doutrina. Se a doutrina não fala nada sobre o assunto, então passou, né? Se a Bíblia não fala nada, passou. Se o costume da igreja local não fala nada, então passou. Agora, se a doutrina e a Bíblia não fala nada, mas o costume fala, então tem que tomar cuidado. Se o Sim. costume e a doutrina falam e a Bíblia não, então tem que tomar cuidado. Por que eu digo assim? Porque a questão da tatuagem não é um tema que a Bíblia proíbe, porque não está falando da tatuagem como a gente vê hoje, né? Igual eu brinquei contigo, botar a caveira no peito para Sim, tapar a cicatriz e tal. sim, A sim. Bíblia não fala disso. Mas, por exemplo, você faz parte de uma igreja e que o costume da igreja é não aceitar tatuagem. Aí a pessoa quer fazer uma tatuagem. Aí ela está errada, poxa. Por quê? Porque ela está indo contra o costume da igreja. Sim, sim. Agora, sim, a igreja nunca tratou disso, nunca foi um tema. Tem gente tatuada na igreja, a doutrina não vê problema, a leitura, a Bíblia também não vê, né, obviamente, e o costume não fere. Então, beleza. Agora, é tudo questão de bom senso, né? Não vai o cara Claro. tatuar um palhaço. Pô, palhaço, a gente sabe que é tatuagem do bandido, né? É o cara que assalta. Ah, vai tatuar lágrima, né? A lágrima vazada, a lágrima cheia. Isso tudo tem a linguagem aí no mundo do crime, né? Eu sei, o palhaço ainda é mais ofensivo, que na verdade ele é contrário à polícia e tal, então tem toda uma conotação. Vai tatuar a suástica, né? Pô, vai tatuar um demônio grandão nas costas, com asa de morcego. Pô, aí é falta de bom senso. Agora, por exemplo, o É, cara quer tatuar o nome dos filhos no braço. Um exemplo, estou dando um exemplo. Se não é problema de costume e a doutrina não fala nada, então não é problema. Né? sim, Ah, mas a o igreja problema aceita, né? Ah, mas ele não é daquela é, igreja, né? Então, cara, o eu ponto é a sou igreja muito, local, é entender o que a igreja local entende, é não agredir a igreja sim, local, né? eu sou muito tranquilo com relação a isso, cara. Mas só que é muito engraçado, porque, tipo assim, o jovem, às vezes, ele tem a vontade e aí ele tem o respaldo de saber a minha opinião, né? Sim. Eu não sou contra, né? Mas, de contrapartida, os pais querem que eu crie uma forma de dizer que é pecado. E aí, irmão, entra Não o problema. dá. Aí entra todo. Exatamente. Aí eu vou Aí eu pego o jovem e falo assim: cara, você já me conhece há muito tempo, sabe como é que eu trabalho, sabe como é que eu lido. Se você vier me perguntar se é pecado, eu vou dizer a verdade para você. Eu vou falar: não é. Mas se você perguntar para mim, você faria? Aí eu vou dizer: não. Justamente porque eu não quero ferir o princípio que a É, gente acabou de falar, costume da que é igreja. do costume. Não a doutrina, porque a doutrina não fala sobre isso, Não, cara. não é a questão doutrinária, Aí exatamente. eu falo do costume, aí eu falo assim, pô, você imagina eu, André, né? Eu participo do louvor. Aí eu chego, faço o desenho das minhas filhas lá no meu antebraço, tatuo o rosto delas. Quando eu levantar meu braço, eu pergunto para eles,
O que que vocês acham? Qual é o impacto que vai causar na congregação? O que que vocês acham que as irmãs ou os irmãos mais antigos vão pensar naquele ato meu ali? Falei, então, é o impacto que eu vou causar. Qual é Vai o ferir o propósito? costume Aonde da aquilo vai me igreja. levar? É. Aí eu prefiro não, entendeu? Eu O sempre falo, pastor é da sua pecado? igreja, ele é contra, é a favor? Como é que é? Então, cara, na verdade, o pessoal é contra, né? Ah, então. Então ele já matou. É. É, aí eu sempre tento levar por essa linha de não bater de frente, eu não tento contextualizar o pecado, né? Porque Sim. se você fizer isso, você vai ter um problema, porque você não vai conseguir provar. Ah, não, mas está escrito. Cara, é outra conotação, É isso aí. não é o que você O fala, contexto é né? outro, é isso aí. Aí o cara, então vamos lá para Levítico, pá, vamos. É igual os homossexuais falam. Aí vamos levar tudo, vamos levar a barba, vamos levar Então, a mas carne aí de o porco. homossexualismo já é diferente. O homossexualismo já diz que é pecado, ponto, acabou. Entendeu? Igual matar, Sim, homem roubar, se né? deitar com o outro como fêmea, Defamar, como mulher. Sim, mas enfim. E aí isso é um assunto, cara, que não esgota. Então eu sempre é. uso essa condição. Eu falo, cara, é pecado? Eu falo, não. Então eu posso fazer? Aí eu falo, cara, isso é um problema seu. Eu não Isso. faria. Eu dou essa, né, Uma vez me definição. chamaram para dar um estudo numa igreja, que aí a igreja estava dividida. Tinha uma parte que queria aceitar, tinha outra parte que não queria. Aí eu perguntei para a pessoa que me convidou qual era o posicionamento do pastor da igreja. Aí ela, para ele tanto faz. Eu falei, olha, quem define isso é o pastor. É o pastor que Cara, tem o posicionamento, né? e eu, Até para e eu poder acho que guiar a é igreja. muito perigoso. Tanto faz, é muito perigoso. Pô. Aí Aí você quer falei, agradar todo mundo e não falar agrada vai ninguém. ficar pior, pô. Você quer agradar todo mundo e não vai agradar ninguém. Exatamente. E aí eu falei assim, mas e a igreja? A igreja tem costume? Eu falei, a igreja metade, metade. Eu falei, ó, se metade, metade, é questão realmente de votar. Ué. Vocês fazem a sessão, vota e acabou. Agora, é um assunto tão pequeno que não Também vale a acho. pena ficar perdendo tempo com isso, né? É. Mas lá eles deram lá, né, posicionamento deles. Eu achei engraçado que eu acabei o meu estudo, aí veio gente falar assim, eu não concordo com você. Tudo bem, não me Eu importa vivo a com sua isso. opinião. Eu consigo conviver com isso, né, Fábio? Eu não estou aqui para você concordar comigo, não. Eu falei, me chamaram aqui, eu estou dando a opinião, né? Aí eu expliquei o contexto, né? Falei aqui do texto de Levítico e falei, é mais uma questão de costume. Quem quer, se a igreja não aceita, quem quer colocar vai para outra igreja, porque É, cara. sério a igreja. Eu ouvi, só para você ter uma ideia, eu ouvi vários pastores renomados, ouvi a opinião de vários, assim, procurando pela internet mesmo, né? Sim, E aí, os que são mais centrados, né, sempre falam exatamente isso, sobre o costume e tal. Mas aí, às vezes, eu pego os malucos falando, não, é pecado, porque vai pro inferno, aí porque faz não, aí isso, faz aquilo. Aí eu falo, pô, irmão, desse jeito é difícil. aí é bobeira, aí é bobeira. O cara, não, porque é pecado, porque vai pro inferno, sim, porque o nosso corpo tem que ser sem mácula. Eu falo, caraca, cara, não é nada Aí disso. o cara diz Ô, que tem que ser sem mácula. Aí pergunta como é que é a dieta dele. Se ele Não, não come esquece. é, açúcar, se ele faz exercício, se vai ao médico regularmente. Isso Não, também tem um corpo sem mácula. Isso é é, cuidar do corpo. Porque a é, pessoa fala que o corpo tem que ser sem mácula, aí focando na tatuagem, mas o cara enche a pança aí quando vai comer, é mó glutão, é, não cuida do corpo, faz picanha com exercício. gordura, Aí, torresmo e um entendeu? Então, assim, se for nesse ponto, não é só a questão da marca da tatuagem, né? Então, é justamente isso que a gente precisa trabalhar quando vai ler um texto. É o contexto do texto. E não dá para verdade. generalizar, né? Fala, Mas, Francisco, pessoal. ó, fala aí. professor, o André, licença. Imagina. Mas há um risco, tá me ouvindo? Tô? Estão me Estamos ouvindo? ouvindo. Então, há um risco, por exemplo, nos novos que chegam à igreja, os que são convertidos, e tá vindo muito, assim, irmãozinho convertido novo, cheio de tatuagens. Por exemplo, o meu sobrinho, ele fez um dragão nas costas enorme.
Então Maneiro. ele se converteu há pouco tempo. Mas o que acontece? Ele fica num passeio que tem os jovens, ele não tem coragem de tirar a camisa para ir numa piscina, ele ainda está naquele medo. Então, o que acontece? Nós precisamos explicar direitinho que o Senhor não quer, não tem nada a ver com aquele dragão. O Senhor quer a alma dele, o Senhor quer a salvação dele. Então, nós temos que mostrar isso para eles. É Ele isso. foi salvo. Tem que mostrar Sim. que ele foi marcado pelo Espírito Santo, você foi Isso. selado. Então, nós temos que mostrar essas coisas para ele. E outra, Tem a que gente ter. vai ler aqui, ó, lembra bem o seguinte: o texto ele está falando de um tipo de atitude que gera, que é assim, era uma ação ritualística pagã e idólatra. Então, o corte no corpo e a tatuagem era uma espécie de idolatria. Então, a pessoa colocava ali o nome dos mortos, né? Marcava o nome dos mortos como se fosse assim, um ato religioso. Né? E isso que é condenado. A ideia é eu estar fazendo com que o meu corpo seja algo que não seja para Deus. Então, o problema é o ato de idolatria. Esse que é o grande ponto. Né? Não é só um desenho que eu faça, mas é o ato de idolatria em si. E isso é que as pessoas acabam perdendo. Se eu for traduzir só, eu não vou conseguir chegar num ponto comum aí. Então, tem a ver com o contexto cultural e histórico. Toda tradução que a gente faça, a gente tem que levar isso em conta. Levar em conta a questão cultural e histórica. Por quê? Porque toda tradução é uma interpretação. E se eu não levar isso em conta, a palavra ela se perde. E aí cada um vai interpretar a partir dos seus olhos e perder o sentido original que foi escrito. Né? Deixa eu ir lendo aqui, qualquer coisa aí vocês falam aí. Ó. Contexto cultural e histórico desse texto. Contexto em Levítico foi escrito, em que Levítico foi escrito, é crucial para entender a concessão de tatuagens. Os israelitas estavam cercados por culturas que praticavam rituais funerários, que incluíam mutilações e marcas permanentes no corpo, como parte de cultos a mortos e divindades. Essa separação não apenas visava a preservação da identidade israelense, mas também a separação das práticas consideradas pagãs. A santidade, um tema central em Levítico, reforça a ideia de que os israelenses deveriam ser diferentes e manter uma relação direta com Deus, evitando comportamentos que pudessem comprometer essa relação. Então, não é só a pessoa, por exemplo, sei lá, desenhou um coração no ombro, né, no braço, né, desenhou a gaivota, escreveu um versículo na panturrilha. Não é isso que ele está falando. Né? Então, ele está falando de uma prática que era pagã, né? Que era uma atitude de idolatria. Então, o contexto é esse. Né? Então, vamos pensar aqui, ó, mensagem para hoje, né? Em relação a esse texto. A discussão sobre tatuagem na atualidade é complexa e variada. Para muitos, as tatuagens são uma forma de arte, uma expressão de identidade ou uma forma de marcar eventos significativos da vida. A mensagem de Levítico pode ser aplicada ao debate contemporâneo sobre o corpo e a identidade. A reflexão sobre o que fazemos com nossos corpos, as motivações por trás de nossas escolhas e como essas escolhas refletem nossa identidade espiritual e cultural continua a ser presente, continua a ser pertinente. Então, assim, com base nesse texto, é muito difícil a gente querer, por exemplo, proibir ou dizer que pode, porque realmente vai depender mais do costume do grupo do que realmente do texto bíblico. Porque o texto bíblico está falando de um ritual funerário, de um ato de idolatria. E não necessariamente sobre só a questão da marca do corpo. Aqui eu separei 2 verbos aí em hebraico. Fala aí.
Alguém quer falar? Não, não. Ah, tá. Eu não. Então vamos lá. E tem o verbo aí, ó. O azar, que é o fazer ou agir, né? Imperativo, plural. É um comando, né? Para destinado a um grupo. A classificação é clara e direta, enfatizando a seriedade da ordem. O verbo sugere não apenas a ação física, mas também a intenção por trás dela. É o que a gente estava falando antes, né? Aqui a ideia é a intenção. No caso dos outros povos, né, ali ao redor de Israel, na época de Levítico, eles faziam isso para a idolatria, para homenagear mortos, né, outros deuses. E isso que é proibido. Outra aí, né, o verbo katav, que é escrever, né, também está na forma imperativa, também é uma ordem. Implica a ação de marcar o corpo, é uma escolha consciente, refletindo uma decisão que deve ser feita com consideração, ou seja, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, até porque essa marca é permanente, né? Então, por que você vai fazer isso? Qual o motivo de fazer isso, né? Aí algumas perspectivas modernas, né, sobre a ideia da tatuagem, né? Tradições religiosas mais conservadoras. Muitas comunidades religiosas ainda veem essa exclusão como relevante, argumentando que o corpo deve ser mantido puro e sem marcas. Então, assim, geralmente, né, perspectivas mais conservadoras, mais tradicionais, nem discute. Perspectivas mais progressistas, né, outros grupos podem interpretar esse texto de maneira mais simbólica, focando na mensagem de integridade e respeito pelo corpo, sem necessariamente aplicar a proibição de forma literal. Então, aí é o que a gente tem comentado. Posso fazer ou não tatuagem? Vai depender do que teu grupo entende, da maneira como você lida com o costume na igreja. Né? Vai depender da intenção. Ah, eu quero chocar, eu quero chamar a atenção. Isso não é um bom motivo para fazer uma tatuagem. Né? Então, só esse motivo já é o motivo errado. Porque se quer chocar, chamar a atenção, vai fazer isso por uma semana, aí daqui a pouco ao mês já vai estar arrependido. Então, é algo para pensar. Questão da identidade, né? O debate sobre tatuagens pode também ser expandido para a questão de cultura e pessoais. Para muitos, tatuagens são formas de contar histórias, celebrar a individualidade e expressar-se. Existem igrejas que aceitam sem problema nenhum, né? Tem igreja até que o pessoal, os caras usam aquele alargador de orelha, aí usa piercing e tal. Ah, tá, né? Não pode, pode. O que eu tô falando? É mais uma questão de costume do que de questão bíblica. Agora, se você falar assim, poxa, Ricardo, minha mãe morreu, em homenagem a ela, eu quero tatuar o nome dela nas minhas costas com a foto dela. Levítico está falando sobre esse tipo de coisa, né? Essa questão de querer homenagear morto, homenagear outros deuses, aí é algo que realmente teria que se avaliar, né? Ah, não, Ricardo, eu quero tatuar uma cruz com um sol resplandecente, escrito Jesus Cristo, né? Ah, porque é a forma de evangelismo. Não é, né? Você quer ter um desenho no corpo? Beleza. Agora, não adianta inventar desculpa dizer que é para evangelizar, porque não vai evangelizar ninguém, né? Então, assim, é realmente uma questão que não é simples de responder. A tradução não vai ajudar, e é mais a questão do grupo, né? Qual a importância do contexto? Ao lidarmos com textos antigos, como Levítico, é vital considerar o contexto histórico e cultural. Os israelitas enfrentaram pressões externas de culturas vizinhas, que praticavam rituais que eram, na visão deles, contrários à sua fé e identidade. A tradição de tatuagens deve ser vista como uma forma de proteger e preservar a identidade nacional e religiosa de Israel, em um ambiente multicultural. Então, assim, na época que Levítico foi escrito, não ter tatuagem era um símbolo de santidade, era um símbolo de exclusividade para Deus. E hoje?
Será que é? Depende do grupo, depende da região que eu estou inserido, né? São questões que devem ser levadas em conta. Aí a questão da santidade do corpo. A ideia de corpo é um templo, é um conceito que transcende o tempo e as culturas. Para muitos, o corpo carrega não apenas nossa identidade física, mas também nossa espiritualidade. Essa perspectiva pode ser aplicada de maneira como nos relacionamos com o nosso corpo, levando em consideração não apenas o que fazemos com ele, mas também como ele reflete nossa vida interior e exterior. É o que saiu errado aí, né? O que acontece? Eu não sei se algum de vocês tem tatuagem, já fez, ou conhece alguém que tem. Mas a tatuagem, por exemplo, ela precisa de manutenção, né? Isso não é simples. Então, a pessoa fez a tatuagem hoje, daqui a uns 2, 3, 5 anos aí, vai ter que retocar a tinta, né? Vai ter que retocar a tatuagem, né? Eu conheço gente que tem tatuagem, fica aquela coisa borrada, porque não teve mais dinheiro para manter, ou fez barato demais, né, e tal. Quer dizer, até que ponto, né, a pessoa vai manter isso? Tem gente que faz por vaidade. Tem na cadeia, né? É o que Fez a fala. tatuagem na cadeia. Hã? Fez a tatuagem na cadeia. Então, quem fez na cadeia tem até um motivo. De repente o cara é assassino, quer mostrar, então o cara vai botar lá, né, para onde ele chegar já mostrar. Isso aí é um bom motivo. Agora, sim, tem coisas que às vezes é vaidade, né? Vale a pena, não vale a pena? É sempre a questão do grupo, né? Eu acho que esse é um tema. Existem vários temas que são necessários a gente pensar nisso. Essa proibição que o texto faz tem a ver com um contexto cultural e histórico específico, dentro da realidade de Israel naquela época. E na nossa? Né? Vale, não vale? Vale para toda igreja? Não vale para toda igreja? Né? A igreja que na verdade, eu nunca fiz parte de uma igreja onde a ideia da tatuagem fosse completamente aceita. É muito difícil, né? Agora, já conheci igrejas que relevaram, né? A pessoa chegou tatuada e tal, beleza. Aí o outro foi lá, fez a tatuagem, aquela coisa discreta. Aí passou anos, ninguém nem percebeu que a pessoa fez tatuagem, né? Então, assim, vai depender realmente muito do costume. Agora, porque na tradução do hebraico para o português está escrito que não pode. Não, não é isso, né? É esse tipo de consciência que eu gostaria que nós tivéssemos, que a partir do momento que a gente está traduzindo um texto, nem sempre a tradução vai resolver o nosso problema. No caso desse texto aqui, não é a tradução que vai dar aí o nosso norte. É o costume do grupo, né? É a maneira como o grupo entende essa prática. Outro dia eu estava vendo num vídeo aí na internet uma pessoa que apresentou a igreja lá no Rio Grande do Sul que o pessoal fuma. Acaba o culto, aí o pessoal vai fumar, vai fumar cachimbo, fumar lá o que eles querem lá. Aí você diz assim, mas a Bíblia não diz que fumar é pecado. Realmente não diz. Mas para quê? Assim, para que eu vou fazer uma igreja que todo mundo fuma? Só para fumar? Quer fumar? Assim, é um motivo bobo, né? Porque o grupo é essa identidade do grupo, né? Eu não concordo. Você não concorda, você não vai para essa igreja, você vai para outra igreja, né? Tem coisa que é costume, tem coisa que é vaidade, tem coisa que não há necessariamente um problema de tradução. Então, Ricardo, o ato de fumar, talvez a gente não consiga contextualizar como pecado, mas o vício, sim. Mas o vício pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser chocolate, tem Coca-Cola, entendeu? Pode ser em televisão, pode ser em jogar videogame. A questão do vício é amplo. Não é só a bebida, o fumo, a droga, entendeu?
Pode ser em trabalho, tem gente que é workaholic, o cara não cuida da família, o cara não cuida dos parentes, o cara não cuida da saúde, porque o cara trabalha demais. É domingo, é sábado, é feriado, o cara quer Pô, trabalhar, cara, entendeu? eu já fumei. Sair do vício do cigarro é uma desgraça, irmão. Eu sei, então. Mas se você falar do vício em si, Não, vício dá tem pra. um monte de coisa, né? Entendeu? Pode ser abrangente. Você abrange muito. É, Porque o cigarro é uma desgraça pra viciar, cara. E o cara vicia pra se soltar daquilo ali, irmão. Pô, o bagulho é doido. não, mas, por exemplo, André, a questão do vício não é individual. Tem Sim. gente que larga rápido, tem gente que não, Ah, né? Eu trabalhei como voluntário aí uma época aí num centro de recuperação para viciados em drogas. Tinha um cara que, por exemplo, ele não podia sentir o cheiro da cerveja. Se ele sim. sentisse o cheiro da cerveja, ele entrava em crise, porque a cerveja é um negócio para ele que, assim, É não era a vida dele, né? dispara hormônio automaticamente de Entendeu? prazer. É. Então, É, assim, e tem gente que não consegue dormir. Quer ver um negócio que é muito comum? Na maioria das igrejas, café, pô. Tem gente que, se não tomar café, passa mal, dor de cabeça, né? fica irritado, não começa o dia direito, não trabalha, né? Olha que doideira. Ah, mas café não faz mal, faz, pô, é vício, né? E a pessoa tem que tomar café. Ah, se eu não tomar. Eu conheço gente, crente, pô. Não, tem que tomar café. Eu falei que para bobeira, rapaz. Não, tem que tomar café. Ele fica nervoso, fica irritado, fica frustrado. Isso é vício, entendeu? Isso É, é tratado, pô. Né? bom, eu não faço café não. A copeira lá do trabalho faz, então não é Ó, olha pecado. aí, ó, o viciado. Quem faz é ela. Eu só bebo. É, é o tipo de. Porque assim, se você falar de vício, a pessoa pode viciar em qualquer coisa. Agora, tem gente, vou falar do café. Tem gente que vive sem café, tem gente que não vive sem café, né? É, É, Uhum. sei lá, pode ser Coca-Cola, doce, correr, fazer exercício. Tem gente que é viciada em fazer exercício. é Não, todo verdade. dia tá doente, o cara quer ir para academia, não, não posso faltar e tal, e estender o músculo, não, vou fazer só com o braço, não, vou fazer só com a perna, tem Tem que sim. ir e tal. Assim, o vício é abrangente, né? Agora, tem gente Exato. que consegue largar, tem gente que não consegue, então não dá para dizer que esse vício é pior ou melhor, né? O vício é ruim em qualquer nível, e É qualquer que verdade. seja ele. No caso aqui, é assim, como é que eu lido com o meu corpo, né? A pessoa bebe e fuma. Será que quem bebe e fuma está agindo tão mal como quem bebe só Coca-Cola? Como quem bebe, come só chocolate? Como quem toma café todo dia, 3 vezes ao dia, e não Não, pode uma vez só. tomar? Para com isso. É, Três essa é a vezes? questão. Sou, São eu sou questões que sincero, eu tomo café ao outro diariamente. De viciado, vez ó. em quando eu tomo um cafezinho. Eu De estou vez em no trabalho de vez em quando. quando de É manhã, mais de umas vez em quando 20 de tarde, vezes. de vez em quando de noite. De manhã, tarde, toda hora. É, Mas assim, eu sei que tudo demais faz mal. isso. Agora, já que eu falei, vou falar agora aqui, eu gostei muito do segundo verbo, porque ele dá aqui uma finalidade boa, né? Esse segundo verbo, o catar. Ele traz Escrevi. aqui o significado, a implicação, né? Ele implica que essa ordem implica que a ação de marcar o corpo, né, vai implicando, ele vai dizendo, tem a escolha, né, e fazer com consideração, que nem você explicou, não qualquer coisa, por exemplo, que nem eu falei do meu sobrinho, eu estou lutando, orando por ele para ele voltar para a igreja, mas uma das causas que eu acho que ele saiu da igreja é por motivo de tatuagens. Mas o que eu também quero trazer aqui, Ele Ricardo, sente à vontade. Existem grupos assim. Às vezes a pessoa não se adapta. isso, Às vezes, num grupo diferente, ele se sentiria melhor. Num grupo sim. menos conservador, menos tradicional. Entendeu? Tem Nós isso estamos com também. dois, nós estamos com duas pessoas que estão fugindo da gente, né? A gente quer visitar, mas ele foge. Eu acho que ele não acha,
ele não acha como olhar para a gente. Então, por exemplo, eu tenho o meu sobrinho que está fugindo de mim, eu visitar ele, ele saiu de casa, e tem um amigo que é muito bacana ele, mas é como o jeito dele ir na igreja, ele usa cabelinho amarrado, ele usa brinquinho, só que assim, a gente está tentando explicar para ele que não tem nada a ver aquilo lá, que ele aceitou a Jesus Cristo, vamos para frente, vamos, Deus vai transformar a vida, Deus vai mudar o comportamento dele, vai fazer tudo na vida dele. Ele é Ah, tem um que homem cortar o trabalhador. cabelo por quê? Tem que Então, cortar o então, cabelo? porque assim, uma igreja bem tradicional, pastor, é, ele vê muita contrária, coisas contrárias. Por exemplo, eu sou um cara de 60 anos. Tudo bem que eu tenho um espírito de jogo, jogo bola, brinco com eles, vou para a quadra, faço coisas com eles. Mas tem uns lá de 80 anos, de 70, de 90, e tem uns de 60 que já estão com 80, sabe o modo de pensar? Sim, sim. Eu tenho um lá que tem 60 anos, mais jovem do que eu, e Então, ele Francisco, mas tem. aí o caso não é a questão de eles estarem num grupo que se sintam à vontade. E até o grupo também se sentir à vontade. Porque pelo que você está falando, o seu grupo não vai ficar à vontade tendo pessoas desse perfil. E eles perceberam isso, entendeu? Então não adianta Perceber. você correr atrás, né? Eles têm que estar num grupo que se sintam à vontade. E isso acontece, é natural, é normal. Não quer dizer que vocês estão errados ou que eles estão errados, quem está certo e errado. É só questão de adaptação. E isso é legal estar percebendo, né? Porque assim, eles não vão poder ser forçados a serem algo que eles não são, né? Em relação ao estilo, maneira de ver a vida. Isso necessariamente não Mas tem a ver aí, com aceitar ou não Jesus. professor, o assunto de hoje eu achei legal demais. Por exemplo, na minha igreja nós não trouxemos ainda um assunto como esse, mas eu Olha já só, vai, percebi vai, que vai para cair aí, trazer. vai cair aí, Ah, Brilhão. Entra no mesmo mesmo link. link. Mesmo link. Ok.